3 veteranos da Revolução de 1893, homens atormentados por crimes de guerras, procuram redenção em meio à selva amazônica. Nos seringais de verdes folhas encontrarão a redenção que procuram. Então, como vai ser Pedro Biriva? Lutamos pelas regras de Queensberry, ou prefere de mãos nuas? Pedro Biriva olha o polaco à sua frente, Antônio Spala, que lhe fez a pergunta, tipo loiro, filho de italianos nascido em São Gabriel. Embora ambos gaúchos, foram inimigos até poucos dias. Spala tenente dos Pica-Pau republicanos e Biriva é capitão federalista. O motivo da peleia entre o capitão Maragato Pedro Biriva e o tenente Pica-Pau Antônio Spala foi uma china, Rosemary, mas se dizia chamar Rosemary, jurava ser francesa, era dançarina no cabaré La République, que fica localizado na Rua República, próximo ao Prado da Matriz. Vamos pelear pelas regras de Queensberry, não quero sujar minhas mãos de sangue Maragato, mais uma vez. Responde Antônio Spala, lembrando com desgosto dos anos de guerra e os maragatos que ele ajudou a degolar no combate do Boi Preto. Che capitão, o tenente Pica-Pau te estragou a estampa. Vira a cabeça e olha pelo lado do capitão, analisa a estampa do tenente Spala. Buenas, a fachada do polaco também ficou bem avariada, o empate foi justo. O negro Amâncio Latorre, nasceu ali, em Uruguaiana, em 1872, mestiço uruguaio-brasileiro, se criou nas barrancas do Uruguai. Nasceu livre e mesmo se ainda não houvessem assinado a Lei do Ventre Livre, em 1871, Amâncio Latorre seria livre. Seu pai, Anastácio Latorre, mesmo negro, era homem livre, isso graças a seu avô, Honório Latorre, que conquistou sua liberdade na Revolução Farroupilha, quase 50 anos antes que os demais negros do Brasil. Ainda tá com a mesma ideia, de ir embora do Rio Grande. Já decidiu para onde vai? Pergunta Amâncio ao amigo capitão. Já, vou para São Paulo, trabalhar como fiscal nas docas. Tenho um amigo que é o superintendente da Companhia Docas de Santos, ele me conseguiu o serviço. E tu vai fazer o quê? Não sei, talvez voltar para Uruguaiana. Sabe, che, toda vez que passo pelos lugares, tu sabe, me bate uma angústia no peito, ainda sinto as mãos, grudenta com sangue, das dego, tu sabe, por vezes me dá vontade de fazer igual a ti, olhar as pernas para outra querência. Vem comigo, São Paulo é um lugar de paz, tem muito trabalho, tando longe daqui esquecemos essa maldita guerra. O comendador José Teixeira, um dos sócios da Casa Aviadora dos Jotas fala. Sabe, capitão Biriva, eu lhe chamei aqui, e foi bom que trouxe seu amigo, pois o assunto também pode lhe interessar. Como sabe, tem uma casa aviadora em Manaus, eu exporto látex de seringueira, como os que viu durante as vistorias, a maior parte desse látex é transformado em cernambi, ou pelas, que é uma goma feita com esse látex, ainda no seringal, essa goma ou látex é conseguido por seringueiros. Vou colocar os amigos maragatos a par de como funciona um seringal. Como perceberam, o comboieiro é uma peça importante na cadeia produtiva do látex, é quem leva grande quantidade de mercadorias e dinheiro para os seringalistas e o mais importante, traz o látex, o ouro em forma de goma de borracha até minha casa aviadora. Nos dias atuais, cavalheiros, não tem nada que dê mais dinheiro que o látex da seringueira. Antônio pega o maço de notas, conta, 620 réis, Amâncio observa o legalista guardando o dinheiro, pensa no valor da caixa de charutos Partagas de Havana, depois dessa surra toda o tenente Pica-Pau compraria uma caixa de charuto. Ou uísque. Esse nem pensar, não resiste. Mas che, tu fumas charuto? Não, prefiro palheiro. Responde Spala, sem entender o sentido do questionamento, pergunta, qual a razão da pergunta? Ainda bem que só fuma palheiro che, pois com isso que ganhou na luta, não se manteria fumando charuto. Responde Amâncio, com cara de quem acha que o Pica-Pau levou uma baita surra, por muito pouco. E tu, não ganha isso trabalhando o mês todo? Retruca bravo Spala. Buenas, é verdade, não ganho, mas também não preciso apanhar tanto. Mas isso também é passado,
porque eu e Capitão Biriva arrumamos outro trabalho, agora nossos ganhos vão ser muito maiores que essa mixaria, que levou uma surra para ganhar. Amâncio fala fazendo pouco caso dos 600 réis ganhos por Spala. E vão ter de matar quem? Biriva intervém na discussão de Amâncio, que está alterado, pela canha acompanhada de pipoca doce. Esperamos que ninguém, é um trabalho honesto, só que longe daqui, lá no meio da Amazônia, ainda não aceitamos o serviço, estamos analisando. Tá anoitecendo, se ainda aguentar andar te pago a boia em um restaurante aqui por perto e te conto todo o enredo. Pedro Biriva arruma a mala de viagem, tira seu velho chapéu maragato do fundo do baú, chapéu de pelo de lebre, na cor marrom desbotado com as abas largas desabadas, olha do lado, um pedaço de pano costurado ao chapéu, no pano bordado as divisas de capitão federalista. Buenas capitão, desenterrou o velho chapéu, olha de lado, não vê as divisas, tchê. Tirou as divisas do chapéu, as divisas nos entregavam pros pica-pau, os safados ao verem um federalista usando divisas no chapéu, já pegavam as adagas de degola. Comenta o sargento Amâncio em meio a risos de melancolia e tristeza. Spala olha os maragatos com seus chapéus típicos de guerra, haviam tirado as divisas, costuradas ao lado. Che! Eu não consegui achar meu barrete. Fala o tenente Pipa-Pau, republicano, dando risada e tripudiando dos chapéus desenterrados dos dois maragatos monarquistas, inimigos de guerra até pouco tempo. Embarcam em Santos com destino a Macapá, de lá embarcam em um navio gaiola e sobem o rio Amazonas até Manaus. Antônio olha a ruiva, com cabelos ondulados lhe emoldurando o rosto, em um corte Chanel, mais curto do lado direito, chegando ao pescoço do lado esquerdo, com uma ponta de cabelo se estendendo além do colo, os lábios vermelhos, além do natural, um vermelho exuberante, combinando com o tom rosa do rosto, e os cílios longos acima de olhos grandes, de tons violeta. Ela se levanta mostrando o corpo, com curvas simétricas, destoando das ancas, totalmente assimétricas ao conjunto e esplendidamente integrada à obra por inteiro, desenho de projetista conhecedor dos cálculos, curvas e ângulos usados por antigos gregos para esculpir suas deusas. Um republicano positivista que gosta de igrejas, é um tipo raro, senhor Spala. Não me interesso em demasia por política, nos dois lados há coisas boas e más, porém tem de concordar que em uma república, mesmo as positivistas, há uma igualdade maior entre os homens. Quanto essa história do filósofo Auguste Comte, colocar sua namorada como deusa da humanidade, foi um ato de um cavalheiro apaixonado, eu faria o mesmo pela senhorita. Loucos foram os brasileiros, Floriano Peixoto e os demais positivistas que tentaram colocá-la como padroeira do Brasil, no lugar de Nossa Senhora de Aparecida. Mas até mesmo a Mãe de Deus é a favor da igualdade entre os homens. E sendo uma mulher santa, deve ter achado graça da pretensão do filósofo e dos positivistas brasileiros. Daqui um ano, quando não for mais um comboieiro brabo, as experiências das indas e vindas o fizerem manso, voltaremos a falar sobre igualdades. Fala a ruiva, deixando o republicano pensativo, sobre o que de fato acontece nos seringais de verdes folhas. O pica-pau volta a olhar à frente, ao longe, até onde a vista alcança, vê apenas a estrada sinuosa e barrenta do rio Madeira, cercada por verde de ambos os lados, passa a seu lado o negro, que na Revolução era o federalista, Sargento Amâncio, sorridente, senta perto dos passageiros, puxa prosa com as meninas, Nayara e Dorinha de 17 e 16 anos, Antônio olha Amâncio, imagina, quem visse aquele negro sorridente em meio às crianças e jovens, jamais suspeitaria que ele havia degolado outros jovens homens na Revolução. Vê Pedro Biriva se aproximando, passa perto de onde está, caminhando em direção do contramestre. Antônio pergunta quanto o capitão passa a seu lado. Capitão Biriva, que mal lhe pergunte, apenas por curiosidade, Amâncio é primo mesmo do Adão. Ele ajudou o primo a fazer as degolas no potreiro das almas. E tu, che? Fizeste o serviço no Boi Preto, ao lado de Xerengue. Coisas da guerra, tenente Spala, coisas do passado, ninguém se orgulha disso, melhor tentar esquecer.
Responde de mau humor o capitão federalista. Antônio olha de lado. Havia falado besteira, sabia disso, ninguém precisava saber dessas coisas, disse bem Pedro Biriva. Ele também se envergonhava de coisas feitas. Conheceu Xerengue, lutou ao lado de Xerengue no combate do Boi Preto, depois degolaram 250 maragatos, diziam que por vingança, Adão Latorre havia degolado 200 legalistas dias antes, no combate do Podreiro das Almas. Che capitão. Agora, olhando de longe os acontecidos. Che, como fomos capazes de cometer aquelas barbaridades? Uns achavam melhor viver em uma monarquia, outros em uma república. De repente começamos a nos degolar porque pensávamos de maneira distinta, enlouquecemos. Qualquer um que não pensasse como nós, era inimigo, tinha de ser degolado. Como chegamos a tal loucura, capitão Pedro Biriva? Murmura Antônio, como que declamando um poema. Se eu soubesse a resposta, não teria participado daquelas atrocidades, tenente Antônio Spala. Spala pensa por instantes, murmura, se justificando das atrocidades cometidas. Queríamos um mundo com igualdade para todos, isso não é pedir demais. A igualdade não pode ser dada em um canetaço republicano, a igualdade só pode ser alcançada por merecimento, por atos de coragem e bravura. Liberdade e igualdade são bens preciosos demais para serem dados de graça, para que de fato tenham valor, têm de ser conquistados, aqui, no braço. Nayara sorri olhando o capitão. Biriva olha a menina, de 17 anos, cabelos castanhos, ondulados chegando até a cintura, rosto fino e bem delineado, olhos grandes, de um verde tão intenso que por vezes escurecia se travestindo de negro pelas sombras neles refletidas, combinando com as sobrancelhas largas e a pele branca, meio avermelhada do excesso de sol. Nayara sente o capitão lhe olhando, ouve ele perguntar, o que é tão engraçado, Che? É que senhor fala engraçado, além dos che, ba, mas, igual ao senhor Amâncio, e ainda fala cantando, muito estranho. E seu nome Biriva é diferente. Biriva não é nome, é apelido, dado aos gaúchos que vivem lá em cima da serra e falam assim como eu, meio cantando. Pedro Biriva limpa a garganta e declama uma poesia, como fazia quando era guri, lá em cima da serra, todos estes verdes de campo. Eu os vejo refletidos nas retinas. Nelas contemplo o encanto. Matizes refletidos nos olhos da menina. Matizes de verdes, cantos, olhos. De mulher, de dona e menina. E as distâncias, das penas fazem molhos. Me ponho então a pensar. Por que tão triste sina? De me fazer andar, andar e andar. Se nem todo verde do campo me faz feliz, sem o verde dos olhos da menina. Em meio a sorrisos, a deusa ruiva Everlin confessa sua fraqueza ao cavalheiro elegante que a presenteia com a guloseima mais tentadora já inventada, chocolates, novidade em Manaus. Em muitos lugares do Brasil e mundo ainda nem conheciam essa delícia, exclusiva, apenas para os mais afortunados negociantes de látex da seringueira. Mente Spala, Che. Uma deusa pode ter a silhueta que quiser. Sei, se pesasse 80 kg, duvido que diria isso. Responde a deusa torcendo o nariz. Chegam ao Teatro Amazonas, atrasados, no momento em que a orquestra dava os primeiros acordes. No último ato, Everlin tenta, mas não consegue evitar, borra sua maquiagem com as lágrimas, o que aumenta ainda mais a raiva que sente, do tal modelo que mata a esposa injustamente. Expressa sua raiva ao cavalheiro que a acompanha salafrário, cretino, imbecil, como pode matar a esposa, sem nenhuma prova que havia sido traído, apenas empuxado pelos ouvidos por intrigas de inimigos. Olha para Antônio, que prefere não interferir na briga, de sua deusa, com o tal modelo, mas não consegue sair ileso. Viu, por isso que vocês, os homens, não são confiáveis, são piores que lavadeira, se deixam levar por qualquer boato. Amâncio começa a compreender, a coisa não é tão simples como ele e Biriva imaginam.
Acompanha Dorinha e a mãe sem falar mais nada, caminham por mais meia hora até avistarem o Tapiri. A palhoça fedia a morte, miséria, nem nos tristes anos de guerra no Rio Grande, tinha entrado em Tapera tão horrível, nem no Potreiro das Almas, onde ajudou a degolar 200 pica-pau, o local fedia tanto a morte e desolação. Agora que sabe onde moramos e pelo que passamos, já pode ir embora, senhor Amâncio, que eu e minha mãe ainda temos de levar uma pela de borracha, pro senhor levar pra Manaus. O negro, Amâncio Latorre, que nasceu livre em terras que há poucos anos os negros eram escravos, olha envergonhado para Dorinha, pensa nos ideais pelos quais havia lutado por quase 3 anos e degolado dezenas de homens, em nome da liberdade e igualdade, onde cada um pudesse viver da maneira que lhe conviesse. Decreta Amâncio Latorre, não vão levar nada a lugar algum, sou monarquista, na monarquia, a escravidão foi abolida, peguem suas coisas, vou-os levar para casa. Pedro Biriva pega a garrucha, confere a pedra da pederneira, esse é o segredo da garrucha, pedra da pederneira e pólvora secos, dessa maneira ela nunca nega fogo, deixamos de ser civis capitão. Na verdade nunca fomos, sargento Amâncio, uma vez Maragato sempre Maragato, que dessa vez façamos algo pelo que não nos arrependamos e se sobrevivermos poderemos falar com orgulho, somos oficiais Maragatos. O que está havendo, seu Biriva? Capitão Pedro Biriva. Interrompeu Maragato, olhando com cara de poucos amigos para o seringalista. Antônio tem certeza que a coisa desandou, quando olha ao lado do chapéu de Pedro Biriva e vê as divisas de capitão à mostra em seu sombreiro. Isso é sinal de guerra, ouve o capitão falar. Essas pessoas me pediram guarida, alegando serem escravas em suas terras. Como sabe, sou Maragato monarquista e na monarquia, senhor Aguinaldo, a escravidão foi abolida em decreto, assinado por uma princesa. Eu, como capitão monarquista, sou obrigado a fazer cumprir esse decreto. Antônio, que permanecia longe da discussão, percebe que o seringalista e o Maragato chegaram a um impasse, onde nenhum poderia recuar, teriam de se matar para provar que tinham palavra. Resolve interferir. Dessa maneira só chegarão ao inferno, de fato, melhor negociarmos, fala Antônio, enquanto caminha em direção a Aguinaldo, ouve Biriva gritando. Se der mais um passo, e entrar na frente de minha mirada, o sargento Amâncio lhe estoura a cabeça. Pedro Biriva caminha em direção ao Porto Novo, encosta-se em uma árvore, escorrega até sentar-se em cima da folhagem, coloca a mão em cima do ferimento, a bala na barriga, lembra do prometido, declamar um poema para Nayara, resmunga enquanto suas vistas escurecem. Por mares e rios naveguei. Em terras de verdes folhas cheguei. Espólio e riquezas procurava. Verdes olhos, folhas verdes, encontrei. Da guerra, os feitos condenavam. Em verdes folhas, aos olhos verdes, por redenção implorei. Aos olhos verdes, o inferno em verdes folhas a esperava. Por liberdade aos verdes olhos, folhas verdes choravam. Em verdes folhas liberdade. Em olhos verdes igualdade. Foi tudo porque lutei. Verdes olhos liberdade, em folhas verdes eu encontrei. A Lei Áurea, oficialmente Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. Lei aprovada pela Imperatriz Interina do Brasil, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Atitude que desencadearia, entre outros eventos, a revolta da aristocracia brasileira, muitos desses aristocratas positivistas, mas defendendo sua igualdade apenas para os iguais, a eles próprios. Dependentes do trabalho escravo em suas plantações, irão se opor à abolição da escravidão no Brasil, causando o golpe de 1889, quando o imperador Dom Pedro II e sua família são depostos e exilados na Europa.
General Gumercindo Saraiva, um dos principais líderes da Revolução Federalista. Ele lutou na Guerra do Paraguai como soldado do imperador Dom Pedro II. O negro Adão Latorre lutou ao lado dele na Guerra do Paraguai e na Revolução Federalista. Gumercindo Saraiva foi morto, baleado à distância em uma emboscada por um franco-atirador republicano. Com a sua morte termina a Revolução Federalista em 1896. Retomada 30 anos depois, em 1923, Adão Latorre e os federalistas continuaram a lutar com as velhas garruchas e adagas, e os republicanos autoproclamados legalistas usavam as metralhadoras estadunidenses usadas na Primeira Guerra Mundial. Adão Latorre, fiel soldado de Gumercindo Saraiva, com quase 90 anos, foi cortado ao meio por rajadas de metralhadora, na emboscada do Pazo da Ferraria. E assim nasceu a República Brasileira.